Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um programa Conectado com Cristo, podcast que te conecta ao Evangelho. E eu quero já deixar algo para o teu coração, que se encontra lá em Salmos, de número 50, versículo 15, que diz assim: E invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Você, muitas das vezes, no tempo da angústia, prefere murmurar, prefere reclamar, prefere dizer para o teu vizinho do lado. Mas há um segredo que você precisa exercer no dia da angústia. No dia da angústia, busque ao Senhor. Em Jeremias vai dizer assim, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Lembra, Diana, no dia da sua angústia, no dia da sua dor, quando ela decidiu buscar o Senhor, Deus virou a chave sobre a vida dela. Quer milagre na sua vida? Busque o Senhor. Quer viver o sobrenatural? Viva uma vida de oração. Porque eu tenho certeza que o Senhor tem milagres a realizar sobre a tua vida. Receba nessa noite em nome de Jesus, amém? Vamos orar comigo. Hoje o programa está maravilhoso. Eu te convido a não sair da tela. Eu te convido a chamar sua mãe, seu pai, seu irmão, seu filho, sua esposa, seu esposo a sentar conosco na sua sala, aonde você estiver, para receber do Senhor. Tenho certeza que o testemunho desse homem de Deus, que tudo aquilo que o Senhor colocar no coração dele, vai edificar a tua vida. Fica comigo hoje. Vem comigo na oração em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te bendizer e enaltecer o teu nome. Nós sabemos, ó Pai querido, que a oração nos conecta a ti. A oração nos leva para um nível mais profundo. E eu quero te pedir agora, Senhor, que todas as amarras, tudo aquilo, meu Deus, que possa impedir de vivermos o sobrenatural, seja repreendido. Senhor, que esse programa, Senhor, seja, ó Pai querido, um instrumento para edificar vidas. Eu quero, meu Senhor, agora apresentar o teu filho que está sentado conosco. Eu quero apresentar a minha vida. Eu quero apresentar, ó Pai queridos, meus irmãos que estão atrás dessa tela, seja do computador, seja do celular, seja da televisão, que seja edificado, que toda palavra de maldição, ó Pai querido, que toda angústia, toda dor seja repreendido pelo poder do nome de Jesus e que teu nome seja glorificado em nós e através de nós. Assim nós oramos em o nome de Jesus. Desde já, eu quero agradecer ao pastor Sandro Boldrini, que já está aqui conosco, por receber o nosso convite e estar aqui sentado conosco. Eu tenho certeza que esse dia será um dia muito especial, um dia cheio de palavras, cheio de testemunho, cheio de poder, cheio do poder de Deus. Sinta-se à vontade, em nome de Jesus. A paz do Senhor, missionária. Eu também quero louvar a Deus por essa oportunidade e dizer que é uma honra poder estar aqui e participar desse podcast. A minha oração para este dia é que a nossa conversa alcance corações, que vidas sejam edificadas e o nome do Senhor seja glorificado. Amém. E eu já quero começar com a nossa pergunta de praxe. Quem é Sandro Boldrini? O pastor Sandro Boldrini é pai, né? Pai de Benício, Rodrigo e Gabriele, esposo da missionária Midiane Boldrini. E hoje eu sou um pastor itinerante, um pregador do Evangelho. Cristo, pela misericórdia, me alcançou e me levantou, né, com as suas poderosas mãos, colocou uma mensagem no meu coração, a qual hoje eu me dedico de forma integral a trabalhar para o reino. E sou filho, sou amigo, né? Acho que é isso. Amém. Glória a Deus. Pastor, como foi a sua conversão? O senhor nasceu no berço evangélico, veio do mundo. Como é que foi a sua conversão? Então, a minha mãe é missionária desde quando eu me conheço por gente. Minha mãe é crente desde quando eu nasci. Embora eu não ter
convivido muitos anos na minha casa, na casa dos meus pais. A gente chegou a frequentar muitas igrejas através da minha mãe, mas eu não tive uma criação contínua dentro da igreja. Eu participei de alguns cultos, mas meu pai era alcoólatra. E pelo meu pai ser alcoólatra, ele fez muita barbaridade, né? Usado pelo próprio inimigo. E eu sou o quarto filho desse casal, mais novo. E a minha família, a parentela, achou por bem me tirar do seio da minha família para me preservar de algumas situações desconfortáveis, porque ele agredia minha mãe, ele quebrava as coisas dentro de casa. E eu, a partir daí, passei a morar meses na casa de um, meses na casa do outro. Mas eu tive contato com o evangelho, sim, logo na minha infância. Mas a partir daí, dessa retirada, eu já não frequentei tanto mais. Eu só vim voltar depois de adulto mesmo. E aí, como é que foi o seu encontro com Cristo? O meu encontro com Cristo foi dentro de um centro de recuperação. Eu já estava 16 anos de usuário de droga. Já tinha declinado muito, né? Eu era até, assim, bem sucedido financeiramente numa certa época, mas a droga me tirou muita coisa. Na verdade, me tirou tudo. Eu perdi acesso aos meus filhos, mais 2 filhos mais velhos. E quando Jesus me achou, ele me achou num período muito crítico da minha vida, porque eu já estava num tempo que eu passava dias sem tomar banho, eu não tinha mais acesso à minha parentela, à minha família. E eu estava dentro de uma comunidade, e nessa comunidade eu tinha a responsabilidade de ser o promotor, né? Eu fazia os eventos da comunidade, eu contratava os grupos de pagode, as atrações. E dentro de um dos grupos que eu contratei, veio um baterista que estava desviado, que era amigo da minha mãe, amigo do meu irmão, que também é pastor. E quando ele chegou e me viu naquela situação, ele não aceitou. E Deus usou muito ele, porque ele naquela noite chorou, ele tentou me convencer de ir embora, ele falou que ele não era o meu lugar. Só que meu coração já estava muito duro, né, de muitos anos envolvido em muita coisa, de ter presenciado muitas coisas, vivido, feito muita coisa. E eu achei que não tinha mais jeito, eu já estava convencido que não tinha mais jeito. Só que ele foi embora naquele dia e ele passou a voltar lá sem ser com o grupo, ele passou a voltar para me procurar. E ele veio por diversas vezes tentando me convencer e me levar embora, afirmando que aquilo ali não era meu lugar, que aquele tipo de vida não era para mim, que ele conhecia a minha história. E um dia Deus deu uma estratégia para ele. A estratégia dele, eu já estava há alguns anos sem ver minha mãe, na verdade, acho que 2 anos aproximadamente. E se eu via muito pouco, porque eu não podia ir nem no bairro que eu fui criado. A situação era tão intensa que meus próprios amigos, entre aspas, né, da época, me proibiram de voltar lá, debaixo de ameaça. E ele fez uma armadilha santa. Ele falou que a esposa dele queria me ver, mas só que ele não ia levar ela na comunidade. Ele falou, se eu fizer um jantar lá na minha casa, você vai para ela te ver? Eu falei, vou. E você me busca aqui e depois do jantar você me traz de volta. Eu marquei com eles. Quando cheguei na casa dele, estava minha mãe, meus irmãos. Fiquei constrangido na hora. E naquele jantar ali, ele me falou do centro de recuperação. E aí foi que nasceu todo esse... A gente é o projeto de Deus mesmo. Ele me mostrou foto de alguém que tinha passado, e o antes e o depois. E o meu coração de verdade não era. Eu costumo dizer que a minha conversão foi um acidente. A gente sabe que Deus é soberano em todas as coisas. Mas que eu me converti por acidente, né? Entre aspas. Porque eu aceitei ir para o centro de recuperação só para agradar minha família que estava naquele momento ali, para não deixar minha mãe ali triste, chorando, né? Ela estava chorando. E eu marquei com ele de 1 semana depois, e mesmo no mundo, sempre quando eu dei minha palavra, eu sempre cumpri. E eu fui preparado com dinheiro para poder passar uns 5 dias e depois ir embora. Chegando dentro do centro de recuperação, eu encontrei um amigo que eu não via há 10 anos, que também tinha virado mendigo. A situação dele também tinha sido muito, muito deplorável. E Deus usou esse amigo dentro do centro de recuperação para poder me manter lá. Todas as vezes que eu pensava em ir embora, ele tinha uma palavra para me segurar.
E com 15 dias de centro de recuperação, né, após um culto, eu estava sentado sozinho e o Espírito Santo me visitou de uma maneira que eu nunca senti nada, né, parecido até hoje. A minha conversão se deu após um culto, não foi nenhum profeta perto de mim, não foi ninguém falando da palavra, foi uma experiência particular que eu tive com Deus. Eu costumo dizer que quem me conhecia, né, no passado, sabe que eu gostava de viver no limite. Eu usava droga até dar princípio de overdose. E quando eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era usar a droga de novo. Eu desafiava os que me desafiavam. Eu gostava de entrar nessa linha, né, de perigo para sentir a adrenalina. Mas quando o Espírito Santo me visitou, eu descobri, eu falei até isso numa outra vez, que Jesus é a dose mais forte. A minha conversão se deu numa experiência particular com Deus, claro, que eu vinha esses 15 dias sendo ministrado, ouvindo palavras, mas a minha conversão se deu nesse momento que o Espírito Santo me visitou, e naquele momento ele me revelou tudo que eu estou vivendo hoje. Foi uma experiência muito intensa que eu tive com Deus, e a partir dali estamos aí até hoje, para a glória de Deus, de pé. Glória a Deus. Foi o encontro da sarça? Da sarça, isso aí. No deserto, no particular, e algo que é extraordinário. Esse é o maior encontro. É quando, de fato e de verdade, Cristo se apresenta a nós de uma forma única, né? Assim, Deus já tinha todo um projeto, né? O projeto do rapaz ir lá, me resgatar, de me orientar, de me levar para o centro de recuperação, de ter um outro amigo lá. E a gente sabe que isso tudo é soberania de Deus. Mas esse encontro, esse ápice, foi literalmente a sarça. Aí eu quis igual Moisés. Moisés, quando viu a sarça arder, ele falou, vou chegar mais perto, né? Porque se já tá de sobrenatural aqui, imagine se aproximando. E a cada dia a gente está tentando se aproximar mais de Deus. E a gente sabe que Ele é uma fonte inesgotável. E a cada aproximação que eu me permito fazer dele, também se permite ser achado, e a gente vai descobrindo muitas coisas em Deus. E eu vivo um tempo hoje de assim eu posso dizer, de plenitude em Deus. Eu estou muito feliz com o que eu vivo em Deus hoje. Glória a Deus. Pastor, o senhor fala que o senhor vai para o mundo das drogas depois de uma certa estabilidade financeira. O que te leva a entrar nesse mundo? Assim, a companhia, né? A gente costuma dizer que amigos não influenciam, mas eu tinha uma certa estabilidade financeira, aí eu tinha uma profissão, eu também tinha um grupo de música na época, tinha um grupo de pagode, eu era músico, eu toquei nas maiores casas. O senhor era pagodeiro? Pagodeiro. E aí eu toquei, na verdade, numa das maiores casas de shows da época, da América Latina. Eu fiquei nessa casa de show tocando durante aproximadamente 9, 10 anos e rodando muitas casas de show, fazendo viagens. E eu conheci a droga nesse meio, porque esse meio apresenta muita gente boa, muita gente ruim. Esse meio é um meio de extremos. E assim, eu costumo dizer que eu procurei a queda, né? Eu procurei esse declínio, porque na verdade eu já muito moço, eu também tinha grupos de pagode, tinha alguns amigos que já se utilizavam, né, de maconha, e eu lembro da primeira vez eu pedi, eles falaram que não me daria, eu falei que já tinha usado, sem usar, eu menti. Essa foi a porta de entrada. A cocaína veio com alguns anos depois, e a cocaína foi eu forçando também, porque eu usava durante meses, assim, ficava meses sem usar, porque eu não me sentia bem usando. Mas foi uma coisa que eu insisti, porque o ambiente que eu estava era um ambiente que todo mundo fazia, ninguém me forçou, mas a influência do ambiente, a gente sabe, né, que os demônios são territoriais. Sim. E como eu estava frequentando aquele ambiente, eu abri essa porta e acabei declinando nisso. Foi através disso. A música me levou a apresentar tanto o lado bom quanto o lado ruim. E parece que eu tinha um declínio, né, pro lado ruim. E foi aí que eu fui parar dentro dessa comunidade. Esses últimos 2 anos antes da conversão, eu já não tocava mais, eu já não podia ver mais a minha família, né, de certa forma, porque eu era proibido de retornar ao ambiente que eu fui criado.
A droga foi... Acessei a droga através da noite, né? Aí o senhor tem um encontro com o Senhor. O senhor vai para o centro de recuperação. E em determinado tempo o senhor tem o encontro com Jesus. Mas como foi a sua libertação? Porque tem um encontro com o Senhor, Jesus, mas tem o processo da libertação. Porque alguns olham assim e pensam assim, tá ali porque quer, tá ali porque não tem desejo de sair. Existem pessoas e processos, né? E o processo da libertação tem um caminho, tem uma trajetória, tem um tempo. E como foi essa trajetória? Essa pergunta é muito interessante, porque após o encontro com Deus, a gente tinha até um lema lá dentro, né? Que com 2 semanas, geralmente o interno fala, já tô bom, né? Porque a gente consegue passar, no exemplo, 2 semanas sem se utilizar da droga, então a gente se acha forte para dar continuidade a esse processo. Tive um encontro com Deus com 15 dias de interno, e a partir daí eu já comecei a sentir o desejo de sair, né? Não tô bom, tive um encontro com Deus. Eu costumo dizer que a gente vê aqueles programas de televisão, né? Que eu participei muitas madrugadas ligando para esses programas, que a gente vê lá as entrevistas e geralmente quem se utilizava dizendo que tem nojo, que não queria mais, né? E eu sei que existem processos particulares com Deus. E a gente tem testemunhos de pessoas que, literalmente, do dia do encontro para frente, nunca mais sentiu desejo. Esse encontro com Deus eu tive com 15 dias de interno. E, na verdade, o processo lá, no mínimo, são 6 meses de interno. E com já 1 mês eu já estava pensando em ir embora. Mas eu fiquei muito sensível, assim... Eu fiquei muito disponível para o Espírito Santo após eu sentir o que eu senti. Como eu senti algo tão forte, eu sempre quis mais. E eu comecei a fazer jejuns de 1 semana completa. A gente fazia, eu e esse amigo, propósitos de entregar o jejum meia-noite e abrir outro jejum meia-noite, só meia-noite, né? E 7 dias consecutivos. E eu fiquei muito sensível a Deus, orando a Deus, dizendo, se fosse o tempo, que Ele me desse um sinal. E eu lembro que já com 1 mês eu queria ir embora. Final de semana, minha família, né? Meu irmão que é pastor, minha mãe que é pastora hoje, iam me visitar. E chegavam no final de semana, eu falava, não, eu tô pronto, vou embora. E quando chegava no final de semana, Deus não deixava. O Espírito Santo falava comigo, era doloroso. Mas eu dizia para eles, eu não vou, eu tenho que ficar mais. E nesse processo, lá, parece que eu estava recuperado. Eu fiquei, na verdade, 5 meses e meio. Eu lembro de um culto de manhã, no domingo, eu com a visita, o pastor pregou sobre Davi e Golias. E ele falou sobre Davi derrubar o gigante, mas que derrubar o gigante não seria necessário. Teria que tirar a cabeça do gigante, porque o gigante derrubado poderia se levantar de novo. E eu lembro que ele usou a narrativa que Davi entrou em Jerusalém com a cabeça do gigante, revelando a sua vitória sobre aquele gigante. Essa mensagem entrou como uma flecha no meu coração. Eu sabia que eu não podia pedir gabinete, porque no mínimo seria 6 meses, mas o Espírito Santo me impulsionou e eu disse para ele, eu preciso de um gabinete hoje. Fiz o gabinete com ele, falei para ele, eu preciso que o senhor me libere. Deus falou comigo hoje. Ele falou, mas como é que tu faz um gabinete antes de 6 meses? E fala que onde Deus falou contigo que você precisa ir embora? Falei, através da vida do Senhor. O Senhor falou que o gigante foi derrubado, mas que Jerusalém precisa ver a cabeça do gigante nas minhas mãos. Eu acho que é a hora de eu voltar para onde eu não podia voltar e revelar que esse gigante foi morto. Ele me deu a bênção, eu saí. E eu fui morar sozinho. Aí foi o processo. Porque enquanto eu estava ali, o assunto 24 horas dentro do centro de recuperação é Bíblia. Consagração. A gente passa ali 24 horas se consagrando, falando de Bíblia, tirando dúvidas de Bíblia. E as más conversações não existem, né? Claro que sempre tem um mudou lá, mas para quem quer buscar de fato. E eu lembro que quando eu encontrei a rua, aí veio o peso espiritual. Eu fiquei depressivo, porque eu não entendia. Eu tá convertido, tá com meu coração em Cristo, tá cheio do Espírito Santo, mas eu não entendia que a minha carne ia brigar, ia lutar contra o Espírito. Foi uma luta muito intensa.
Eu gritei muito sozinho. Eu chorei muito sozinho. Eu me trancava dentro de casa e jogava a chave fora para ficar trancado. Mas como eu tenho um irmão que também é pastor, todas as vezes que essa luta vinha, eu ligava para ele, me socorria, ele vinha. E eu fui lutando, né, durante algum tempo até o processo de libertação, de fato, na totalidade acontecer. Mas foi aproximadamente 1 ano e meio para eu conseguir dominar isso. Foi difícil. Essa luta da carne e do espírito é muito, muito intensa. Às vezes alguém fala sobre alguém que estava liberto, que estava pregando e caiu. Eu não costumo julgar porque eu sei o quanto é intensa a luta. Foi muito difícil. Mas vencemos, para a glória de Deus. Aí o Senhor vence, foi mais ou menos 1 ano e meio que o Senhor falou que essa guerra de dizer assim, agora eu estou livre. Quando de fato o Senhor percebeu, o Senhor teve a testificação, a tua carne já não gritava mais. Quando o Senhor ouviu, hoje eu sou livre. Eu fui fazer um evangelismo na comunidade, a qual eu cheguei a fazer esse trabalho, junto com a igreja. E eu passei nos lugares que eu usava. Pro usuário de droga, você frequentar os mesmos lugares é muito difícil. E eu frequentei o mesmo lugar, os mesmos bares, acessando as mesmas pessoas, mas agora não para usar droga, mas para levar a palavra, né? E eu saí dali, assim, espiritualmente, eu fui afrontado por alguns, né? Aquela guerra espiritual que a gente já conhece de evangelismo, mas eu saí dali, assim, satisfeito com Deus, porque nenhum momento me deu vontade, né? Não tive essa luta de querer ficar, não. Ali eu vi que Deus realmente havia me libertado. Quando começa a sua trajetória no ministério da palavra, quando de fato o Senhor entende, eu fui chamado para pregar, agora teve algo assim, aonde é que começou? Assim, a minha trajetória no Ministério da Palavra, eu também costumo dizer que foi acidental, né? Assim, Deus me revelou no meu encontro muitas coisas, mas eu achava que seria por intermédio da música. Que quando eu me converti, as pessoas que me conheciam começaram a me chamar para... Eu não sou cantor, mas sabia que eu era envolvido com música, me chamar para cantar, para dar testemunho. As igrejas locais do bairro que eu fui criado, ali, os bairros vizinhos, circunvizinhos, começaram a me chamar para dar testemunho. E eu comecei a ir dar testemunho e sem pretensão de que isso se tornasse agenda, que isso se tornasse um ministério. Eu ia mais porque não. Alguém precisa ouvir, porque eles me conheceram. Mas eu não me sentia à vontade de chegar lá e contar só o testemunho. Eu tinha que ter uma base, alguma coisa para poder... Aí eu comecei a estudar a Bíblia. E quando eu ia contar o testemunho, eu falava de algumas coisas, né? E foi acontecendo. Aí no nosso ministério, na igreja que meu irmão preside, ele falou, domingo você vai ter uma oportunidade, você vai ser um pregador. Eu lembro que a igreja encheu, né? Porque a gente era bastante conhecido, as pessoas conheciam meu antes. E eu lembro que eu fui pregar sobre o endemoniado de Gadara. Eu estudei muito, fiquei muitos dias estudando, meditando sobre aquilo. E eu tive uma experiência muito intensa também sobre isso. Também eu entendo como uma confirmação. Porque no momento que eu pedi à igreja para abrir a Bíblia, que eu ia ler o texto, entrou um rapaz que não estava no culto. Foi na frente do púlpito e manifestou. Ele manifestou, eu fiquei sem saber o que fazer. O pastor, né, o meu irmão veio, expulsou o demônio, levou ele lá para fora, para o outro setor da igreja. E eu preguei. Depois do culto, o Espírito Santo falou, eu estou confirmando, de fato, o teu ministério da palavra. E a partir daí eu entendi que eu tinha que mergulhar, que eu tinha que estudar, que eu tinha que me dedicar. E foi acontecendo, os convites vieram chegando. E hoje nós estamos ali há quase 13 anos, aproximadamente, já pregando a palavra. Glória a Deus. O Senhor é conhecido por uma mensagem confrontante. Sim. Né? Uma mensagem que ultimamente não se vê muito. Sim. Né? É uma mensagem cristocêntrica. E dentro dessa mensagem, o que o Senhor
quando é que Deus e o que Deus te levou a ministrar essa mensagem. Uma mensagem que traz conflito, uma mensagem que traz a verdade dentro da verdade. Quando de fato o Senhor olhou e falou assim: peraí, eu preciso pregar isso aqui. Quando o Senhor já teve algum tipo de conflito entre você e o Espírito, não vou me pregar isso aqui não, Senhor. Já teve alguma coisa assim? Não, sim. Sábado agora pregando num evento muito importante no Rio. Um dos maiores eventos do Rio de Janeiro. Sábado agora, passado, né? Passou semana passada. E tinham muitos pregadores lá. Deus me deu uma mensagem no dia que eu confirmei a minha presença nesse evento. Deus me deu uma mensagem no dia. Um amigo meu foi usado para falar: essa é a mensagem. E era de fato uma mensagem de confronto. E essa mensagem de confronto, eu falei sobre Jezabel, o espírito de Jezabel, que monta uma narrativa. Ela silencia a verdade, persegue a verdade, cerceia a verdade. E a gente percebe que o espírito de Jezabel, ela entra por intermédio do governo, porque ela faz uma aliança com Acabe. Aí do governo ela se aproveita porque ela tem poder sobre a nação. Ela implanta uma narrativa introduzindo o culto a Baal e a Azera. Essa narrativa, para ser sustentada, ela desviando a adoração do Deus de Israel para Baal e Azera, ela vai usar o dinheiro da máquina, o dinheiro do governo, para patrocinar os mensageiros da mentira. E essa mensagem nasceu no meu coração, foi um desafio. A minha esposa é abaixo do Espírito Santo, sabe? É testemunho quanto eu sofri esses dias, porque eu tenho certeza que ia mexer com o mundo espiritual. É uma mensagem muito atual, né? Ela se utilizou da verba, porque o texto diz que ela colocava os profetas, né, de Baal e Azera na mesa, ela patrocinava eles. Então quem estava na mesa, usufruindo da máquina, sustentava a narrativa, e quem tinha a verdade era perseguido, era silenciado. E eu sabia o peso dessa mensagem, eu tinha a plena convicção dela, e foi uma guerra muito intensa ao ponto de eu estar no altar, minutos antes de eu pregar. Eu falei para minha esposa: eu vou mudar a mensagem. Eu estava sofrendo uma pressão espiritual muito intensa. E eu falei para ela: eu acho que eu vou até infartar. Eu estava com muita dor no peito. Mas o Espírito Santo estava comigo, eu consegui pregar. Deu tudo certo, graças a Deus. Essa mensagem de confronto, ela nasceu, para poder te responder, ela nasceu por causa de mim mesmo. Eu costumo dizer que eu só posso pregar aquilo que eu tenho como experiência, né? E essas mensagens de confronto nasceu dentro dos meus próprios conflitos, meus próprios confrontos, das minhas próprias guerras. Eu tenho uma mensagem de Moisés que eu falo que quando ele cresce no Egito, ele cresce como príncipe, né? O faraó patrocina Moisés. A Bíblia chega a nos dar informação, Estevão fala em Atos, que ele foi doutrinado em todas as ciências do Egito. Então, a gente vai perceber o Egito investindo no hebreu. E por que o Egito está investindo no hebreu? Porque se Moisés assume a identidade de egípcio, ele perde a promessa que ele carrega no DNA. Então o externo de Moisés é transformado pelo Egito, só que o DNA de Moisés carregava a promessa de hebreu. E Deus, depois de 40 anos, a primeira fase se encerrar ali, Deus vai colocar Moisés em frente a um conflito. E que conflito é esse? Um hebreu sendo ferido por um egípcio. O externo de Moisés aparenta ser egípcio. O interno de Moisés é hebreu. Na hora, Moisés tem que tomar uma decisão. E o texto diz que ele olha para um lado e não vê ninguém. Olha para o outro, também não vê ninguém. O que Moisés está procurando é alguém que possa influenciar na decisão que ele vai tomar. Só que existem momentos que Deus vai nos colocar em conflitos ou em guerras que não vai ter ninguém para decidir. Essas guerras nós temos que ter uma decisão. E as mensagens de confronto nascem disso. Porque teve dias que o meu egípcio tentou maltratar, matar meu hebreu. Teve dias que meu hebreu ficou fraco. Mas a decisão que teve que tomar fui eu. Então Moisés tomou a decisão certa. Moisés é conhecido como um assassino por matar o egípcio, né? Mas eu vejo Deus colocando na frente de Moisés um espelho e dizendo: e aí, Moisés,
quem é que vai sobreviver nessa guerra? O egípcio ou o hebreu que tem promessa? Eu tenho um testemunho que já pregador. No ano de 2016 eu enfrentei uma depressão também, passei por um momento muito difícil. E eu lembro que eu entrei nessa guerra. Eu pego R$ 800 na minha gaveta, pego um ônibus decidido a voltar para a comunidade, decidido a usar cocaína, decidido a ficar lá. E dentro do ônibus, o Espírito Santo de um lado gritava: tem promessa, você tá fraco, mas a promessa tá de pé. Você tá fraco, mas tá vivo. E do lado, o egípcio dizendo: por que tu vai viver isso? Se você estivesse vivendo no Egito, não estariam fazendo. Eu fiquei depressivo por causa de uma guerra muito intensa que eu enfrentei. E a proposta do meu egípcio, né, o meu impostor, se você não estivesse na igreja, não estariam fazendo 30% do que estão fazendo com você agora. E eu fui na comunidade ficar a caminho do Monte de Irajá. E quando eu cheguei na porta da comunidade, que eu pensei em descer do ônibus, o Espírito Santo, o hebreu gritou, falou: tu tá fraco, mas dá pra fortalecer. Não entra, vai pro monte, vai orar, vai se fortalecer. E foi essa decisão que eu tomei. Então essa mensagem de confronto, eu costumo dizer, e as pessoas muito não entendem, né? Acham que é piada, mas eu digo que essa mensagem nasce primeiro pra mim. Porque existem mesas, né? Como eu preguei no sábado, que de fato fizeram propostas, e a gente que vive na itinerância sabe, existem mesas que dá conforto, existem mesas que dá status, mas que são mesas mentirosas. Eu prefiro do altar do esforço, carregar as pedras para edificá-lo, do que participar da mesa da mentira. Então a mensagem nasce disso. Glória a Deus, forte esse negócio. Prefiro pegar as pedras para edificar o altar do esforço. Porque Elias, quando ele faz o desafio da resposta da verdade, o desafio é essa. A verdade vai se manifestar. Vocês vão fazer o culto de vocês, eu faço o meu. É isso aí. Né? Então, quando Elias, antes de orar pedindo para Deus enviar a verdade, ele vai lá restaurar o altar que Israel havia abandonado. Elias entende que melhor do que orar é restaurar o altar que foi perdido. Só depois dele restaurar o altar, se esforçando, porque o texto diz que ele carregou 12 pedras para restaurar, só depois do sacrifício sobre o altar, só depois da água sobre o altar, né? E água, na simbologia bíblica, vida, e só pode ter resposta no altar de quem tem vida no mesmo, e que Elias entende que ele deve orar e que Deus envia a resposta da verdade sobre o altar dele. A mesa é mais confortável, né? É mais confortável. Nós estamos vivendo um tempo terrível, né? E a gente olha... O senhor deve saber o que está acontecendo no cenário das Assembleias de Deus. E o negócio tá terrível. Tá demais. Porque assim... E a gente vê que de fato tá acontecendo tudo que a Bíblia nos relata. De fato, o espírito de Jezabel tá... atuante até os dias atrás. Muito, muito. E quem deveria... Porque... E aí a gente vai ver que é o espírito de Jezabel e também Jesus vai falar sobre os fariseus. Que imputam pesos sobre... e não vivem. E nós estamos vivendo esse tempo e precisamos de João Batista, que de fato e de verdade vê o que está acontecendo e anuncia o que está acontecendo. Denuncia isso aí. Ele denuncia, não é porque Deus revelou, era o que toda a sociedade via, mas muitos se acovardavam, né? Se acovardar. Viver na conveniência, né? Hoje Deus, eu falei isso esses dias, Deus deu oportunidade para muitas pessoas chegarem a ser vozes proféticas para nossa nação. Nós estamos vivendo um tempo terrível. Sim. E precisamos de pessoas com coragem. Precisamos de pessoas que enfrentam de fato esse sistema. O que me entristece é ver Deus dar oportunidade para muitos que foram e chega lá e eles não anunciarem a verdade, se sentar na mesa, né? Participar da mesa, se acovardarem. A gente vê o espírito de Jezabel é manipulador, né? E a gente percebe hoje o espírito de Jezabel em tantas áreas.
na internet pessoas se utilizando do nome de Deus, Sim. manipulando, pessoas que não teriam que estar com um microfone na mão, mas que teriam que estar sentado numa escola bíblica ou numa faculdade para poder aprender, pessoas que não têm maturidade para manusear o microfone, se tornando o evangelho escândalo. E quando Deus dá a oportunidade dos grandes, né, entre aspas, poder corrigi-los, eles vão passar a mão, eles vão se utilizar da influência da pessoa, porque tem seguidores, para também trazer para eles a conveniência, trazer para eles o conforto. Mas eu costumo dizer que Deus não me tirou de onde me tirou, não me achou de onde me achou, não me deu a oportunidade que me deu para eu me acovardar. Se Deus me der a mensagem, e lógico, é o que eu estou dizendo, não é para afrontar ninguém. As mensagens nascem primeiro para mim, dentro dos meus próprios conflitos, e as mensagens que Deus me dá, eu só tenho autoridade porque eu vivo esses conflitos. Então, Deus não me tirou de onde me tirou para eu ser mais um. Se tiver que fechar uma porta por causa de uma mensagem que Deus me dá, eu vou fechar essa porta, mas a mensagem vai ser entregue. Amém. E é tempo, né? Nós estamos vivendo num tempo de escassez de caráter. Caráter, de fato, cristão. Porque hoje as pessoas, e isso é muito triste dizer, mas é uma grande verdade, as pessoas acham que símbolo de presença de Deus é ter uma agenda cheia. Símbolo de presença de Deus é estar em púlpitos, porque estar em altar não significa... Estar em altar é totalmente diferente do que estar em púlpito. Existem pessoas que não estão em púlpitos, mas vivem no altar. É a própria mensagem, né? A Bíblia diz que os profetas de Baal fizeram altar para Baal. No culto para Baal tinha dança, tinha grito, tinha automutilação, tinha movimento. Mas Deus não estava ali. Tem uma mensagem que eu prego sobre Arão, que Corá se levanta com uma rebelião contra Moisés e Arão. Moisés chega a chamá-los ao gabinete, né, pastoral, para tentar conversar com eles. E Corá fala, não, nós não vamos, porque nós também somos santos, nós também somos participantes da congregação, nos achamos no direito de também ter uma liderança. Aí eu acho incrível que Moisés fala, então pega o incensário de vocês, acende o incensário de vocês e a gente vai ver quem é de verdade e quem é de mentira. A Bíblia diz que na congregação de Corá tinha 250 príncipes, pessoas importantes. Porque Corá, ele não basta ele se rebelar. Ele se rebela, faz o que é mal aos olhos de Deus e para encobrir o seu pecado, ele atrai famosos. Meu Deus. Ele se cerca de príncipes. E quem olha para a congregação de Corá acha que está dando certo a congregação de Corá. Meu Deus. Os príncipes acendem os incensários. Mas a Bíblia diz que os mesmos príncipes que acenderam incensários morreram queimados. E por que eles morreram queimados? Porque existia uma ordem direta de Deus, que só os sacerdotes, só a tribo de Levi poderia acender, só os descendentes de Arão poderia acender o incensário. E o fogo que era para acender o incensário não era qualquer fogo. Era o fogo do altar que o próprio Deus havia acendido. Então eles estão com instrumentos santos. E quem olha para a congregação de Corá está vendo os príncipes com um instrumento santo na mão, aceso. Só que a Bíblia não revela de onde aquele fogo foi aceso. Então o que me dá margem a pensar que eles não acenderam com o fogo do altar. O próprio Deus vai permitir que eles morrem queimados. Os 250 príncipes vão morrer queimados. Quando a praga chega no meio do povo, Moisés dá um grito e fala para Arão, Arão, vai acender o teu incensário. Arão pega o incensário, corre no altar, acende o incensário com fogo do altar, corre para a congregação onde a morte está acontecendo. Naquele dia morreram 14.700 homens. E a Bíblia diz que ele parou entre os vivos e entre os mortos. Quando ele para entre os vivos e entre os mortos, Deus para de matar. A misericórdia de Deus se manifesta por intermédio de alguém que tem o instrumento certo, aceso no lugar certo. Então, estar no altar, estar com a aparência de altar, não quer dizer nada. Tinha alguém com o instrumento certo
mas na mão errada e aceso com fogo errado. Então, o incensário na mão de pessoas erradas mata, mas na mão da pessoa certa, aceso com fogo certo, revela a misericórdia de Deus. E por um tempo que se a aparência vende, Deus ainda levanta algumas pessoas que têm um instrumento certo, com fogo certo na mão. Foi o que a senhora falou. Estar no altar não quer dizer nada. É a vida no altar que diz tudo. Vida. E quando fala de vida no altar, fala de morte, né? Morte. Altar é lugar de entrega, né? O altar do próprio Elias, ele entrega um bezerro, ele cava em torno do altar uma vala, e dentro de um período que a água era escassa, ele derrama 12 barricas de água sobre o sacrifício, sobre a lenha, sobre o altar. O que ele estava dizendo ali é: eu quero resposta de Deus aqui. E na tipologia bíblica, a água simboliza a vida. Ele está dizendo: mas eu sei que Deus não vai enviar a verdade se a minha vida não estiver sobre o altar. Uma coisa é ter altar, outra coisa é ter vida no altar, né? São duas coisas distintas. De fato e de verdade. Precisa ter vida no altar. Meu Deus, tá forte o negócio. Eita, glória. Pastor, o que o senhor, quando olha para essa geração, o que o senhor vê? Essa geração é a geração do tudo muito rápido, né? A geração que não consegue ainda compreender que existem os que vieram antes de nós, que nós precisamos ouvi-los. Eu hoje tenho um ministério itinerante, tenho uma bênção no meu pastor, mas todas as vezes que o meu pastor me convoca, eu posso estar agendado onde for. Eu cancelo a minha agenda, explico. Alguns entendem, outros não. Mas essa geração não consegue. Essa geração quer falar, não quer aprender. Essa geração quer exortar, mas não quer viver. Essa geração é a geração de tudo muito rápido. Só que com Deus, o segredo não é a velocidade. O segredo com Deus é caminhar com Ele. No deserto, Deus estabeleceu a nuvem para guiar, né? E a Bíblia diz que a nuvem ficava sobre o tabernáculo. E quando a nuvem movia, Israel desmontava as tendas, o tabernáculo, e movia debaixo da nuvem. Mas quando a nuvem parava, Israel parava debaixo da nuvem. Qual é o segredo ali? O segredo é que eles não tinham estrutura para suportar o deserto. A nuvem funcionava como proteção, mas também como direção. Eles estavam sendo guiados à plenitude da promessa que Deus havia estabelecido sobre a vida deles. Só que Deus não agiu com rapidez. Foi um processo de 40 anos. Aí o texto de Números 9 diz que às vezes a nuvem parava 1 mês, às vezes a nuvem parava 2 meses, mas também às vezes a nuvem parava 1 ano. O segredo era qual? Parar debaixo da nuvem, não deixar com que a ansiedade gritasse, porque de nada adianta ser rápido e não ter a nuvem, ser rápido e não ter Deus. Hoje nós vemos muitos escândalos na nossa geração, porque a ansiedade tem gritado no coração de muita gente. Na nossa geração, a geração que quer entregar conteúdo, a geração que quer mostrar que faz. A geração do like, né? A geração do compartilhamento, da visualização. Então, acaba atropelando o tempo. A nuvem está dizendo: não, eu te dou um talento, eu te dou uma unção. Meu Deus, que profundidade. Mas você precisa esperar o tempo de tomar posse da totalidade. Tô toda arrepiada, sentindo a graça dele aqui. Meu Deus. Profunda. A geração de hoje não quer andar debaixo da nuvem. Meu Deus. Sabemos que ainda existem os remanescentes, né? Mas hoje, 90% dos escândalos é porque tem pregadores que não têm pastores, pregadores que não ceiam, pregadores que não têm igreja. Não são ovelhas, né, pastor? Não são ovelhas. O pior de tudo é que tem todo um sistema que ainda alimenta esses pregadores. É isso aí. Porque se não tivesse, eles não estariam aí. Se fosse a época do critério, né? Para pregar aqui não precisa ter like. Pregar aqui não precisa ter visualização.
Para pregar aqui precisa isso. ter vida no altar. A gente vive a geração do like, eu costumo dizer isso. Antes de me convidar, eles não vão ver o meu O conteúdo. negócio aqui. Eles vão ver minha quantidade de seguidores. É isso, pastor. E pela minha quantidade de seguidores, em muitos lugares eu não vou acessar. Meu Deus. Mas é isso. A geração do compartilhamento, a geração da curtida. E tem muitos que estão sustentando esse sistema. O que mais é triste é isso. Que lá de cima. Quem vem lá de cima. Que é. O senhor falou algo interessante e algo muito profundo. Que o senhor falou sobre a nuvem guiava o povo. Hoje o povo quer guiar a nuvem. Hoje o povo usa Deus, né? Não é Deus que usa o povo. Falam em nome dele. Quando na verdade não tá Não falando. tá falando nada. Diz. A gente precisa ter muito cuidado, muito A cuidado. nossa geração é a geração da câmera, né? A geração dos vídeos. E a gente percebe, claro que eu creio muito no poder de Deus. Eu sou envolvido, eu sou do manto, eu sou dos mistérios de Deus. Do Reva, como Eu sou. Mas a gente tem que ter o equilíbrio e entender onde é Deus e até onde é Deus, onde não é. Existem coisas que só são feitas porque a câmera tá filmando. Pastor. Existem oportunistas O acender da luz, né? para acender da luz. E a gente percebe que por trás das cortinas são histórias totalmente diferentes. E o que mais me confronta, o que mais me motiva, claro que nem todas as mensagens que eu prego te confrontam, mas o que mais me motiva a confrontar esse tempo é porque tem muita gente cega, Sim. muita gente que não consegue enxergar isso. E a gente vai perceber que esse tipo de pessoa que está fora da nuvem ou que quer levar a nuvem com ele são os que mais são seguidos, são os que mais são... Isso aqui não é discurso de algum frustrado. Sim. Não. É porque a gente percebe, de fato, que tem pessoas carentes, né? E as pessoas, esse tipo de pessoa atinge essa carência. Então vai ali pro momentâneo. Mas eu costumo dizer que o que Deus tem para nós não é pedaço, né? Deus tem para nós é inteiro. E quem quer inteiro anda debaixo da nuvem. E a nossa preocupação não é com quem já está, é quem está vindo. Quem tá vindo. Porque quem A está próxima vindo. geração que está sendo gerada. Porque quem está vindo precisa de espelho. Precisa de referência. Precisa. A gente vai ver dentro da Bíblia que Eliseu tem uma referência. Todo é isso aí. Elias. Isso. A gente vai ver que os patriarcas, Todos eles tiveram. todos eles tiveram. Isaac teve a referência de seu pai, Jacó de seu pai, e assim vem, José de seu pai, e vem vindo. Josué de Moisés. Josué de Moisés, e a gente vem vendo, vê dentro da Bíblia, né? Aí a gente vê Paulo chegando, e Deus levantando Barnabé, e assim vai. A gente percebe essa história de Josué e Moisés é interessante. Porque Moisés guiou o povo 40 anos no deserto. Né? Moisés foi um instrumento poderoso na mão de Deus. Por intermédio de Moisés, Deus fez muitos milagres nesses 40 anos. Moisés, de fato, era um líder nato. Josué era aquele que caminhava ao lado do líder, aquele que parava, aprendia com o líder. Mas a Bíblia fala que no Monte Nebo, Deus permite a morte de Moisés aos 120 anos. E esse texto, ele mexe comigo, porque o próprio Deus sepulta Moisés num lugar onde o povo não sabe, né? Deus vai sepultar, o próprio Deus desce, sepulta Moisés, encerra o ciclo de Moisés. E aí a Bíblia diz, Deuteronômio 28, que o povo fica 30 dias chorando, parado, próximo da promessa, só que estagnado, porque o líder morreu. Não tinha um líder ali ainda para se levantar e dizer, não, Moisés, agora sou eu. Não. Eles pararam, choraram, o próprio Josué está parado. E eles estão sofrendo por essa liderança que deu certo, por essa liderança que foi muito usada por Deus. Só que o próprio Deus encerra o ciclo de Moisés dizendo para Josué, Moisés, meu servo, é morto. Olha o que vai ativar o ministério de Josué. Moisés morreu, mas agora é você que vai levar esse povo, você que vai atravessar o Jordão com esse povo, e através de você que esse povo vai tomar posse da plenitude da terra que eu havia prometido a Abraão, Isaac e Jacó. Perceba os princípios. Josué, que foi
A Bíblia diz que ele já estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha colocado as mãos sobre a vida dele. E mesmo ele tendo cheio do espírito, mesmo ele sabendo que Moisés tinha morrido, ele só inicia um ministério quando Deus diz: agora encerrou o ciclo de Moisés, agora é a tua vez. É a partir daí, com muita resistência, que eu costumo dizer que ministério não é para quem quer. Aqui, esse livro eu falo sobre isso. Ministério não é a gente que busca o ministério, é Deus quem nos apresenta o ministério, é Deus quem nos apresenta esse projeto. E com muito custo, Josué dá início à sua liderança, após ser discipulado, ensinado, após ter colocar a mão de Moisés sobre a vida dele, após a morte de Moisés e a autorização de Deus. Então, o que vai, de fato, evidenciar o ministério de alguém é a autorização de Deus sobre a vida dele. É esse que é o problema. Não querem esperar. Por isso, muitos não têm pastores. Por isso, muitos não têm igreja. Porque, às vezes, o próprio pastor, direcionado por Deus, não, meu filho, ainda não é hora. Não, né? É o tempo. Não é o tempo. E a gente precisa ter um testemunho também, particular. Eu comecei um trabalho, eu não sei se o Elias chegou a pegar essa época. Eu comecei um trabalho em São João de Meriti, debaixo da bênção do meu pastor, junto com a minha esposa. Era um trabalho mais evangelístico, né? Eu alugava um salão de festa, a gente botava um som, eu e minha esposa, um ministério de amigos de louvor que me ajudava, a gente não tinha nem obreiro. E o nosso trabalho foi fluindo, né? Tipo, ex-milicianos, ex-traficante. E era só esse tipo de pessoa, porque conhecia a minha história, né? Drogados. E esse trabalho desenvolveu em 8 meses. Eu aluguei um outro salão, fiz uma estrutura para a igreja. Eu estava literalmente debaixo da bênção do meu pastor, debaixo da nuvem. Uhum. Eu vou abrir igreja, autorizado pelo meu pastor. Na semana da inauguração da igreja, meu pastor citou comigo e falou: ainda não é tempo. Eu entreguei a chave pro proprietário, com tudo pronto. Eu entreguei o som, né, que a gente tinha obtido. E entendi: se a nuvem não vai, eu também não vou. Se Deus está falando através da boca do meu líder, é porque não é o tempo de eu assumir. Isso tem uns 3 anos. Eu recuei na área de ser um pastor dirigente, mas de fato, na minha itinerância, a minha agenda abriu, explodiu. A gente tem que ter o discernimento, a hora de ir, de não ir. A gente vai ter muito mais benefícios, né? Fazendo uma analogia, a gente está debaixo da nuvem. Muito mais. O senhor falou sobre ouvir o seu pastor, o senhor serviu a ele com o trabalho evangelístico, trouxe vidas, e hoje nós estamos vivendo uma era em que muitos jovens não sabem nem o que é servir. Não sabem o que é servir a água ao pastor. O que é servir na porta, no estacionamento da igreja. Porque pra mim, vamos lá, isso é humilhante. Eu sou um pregador, eu ter que ficar na porta é humilhante. Na festa do ano passado da nossa igreja, foi um pastor muito conhecido. Eu até um amigo meu particular, posso falar o nome dele, né? Pastor Rogério Baixo. Ele era um dos pregadores, foi na festa do ano passado, se eu não me engano. Ele chegou, eu tava com crachá de servo, e recebi ele na porta, ele falou: mas varão, ainda existe alguém que mesmo sendo pregador, está disposto a servir. Eu acredito que todo ministério só é ministério autenticado quando essa pessoa tem o coração voltado ao serviço. É verdade. Neemias se tornou um governador de Jerusalém, mas primeiro ele tinha disponibilidade de servir ao rei no palácio, na casa real. E Neemias era um servo, tão inclinado ao serviço, que a Bíblia diz que no mês de Quisleu, né, entre novembro e dezembro, ele recebeu a notícia da destruição ou da vergonha de Jerusalém, do abandono. A Bíblia diz que ele chorou, que ele orou, que ele jejuou. Mas se a gente parar para analisar o contexto bíblico, ele chorou, orou, jejuou, mas ele pegou a bandeja e voltou a servir o rei. Ele só apresentou o seu problema para o rei 4 meses depois, no mês de Nissan. Foi quando ele entra para servir. E para servir tem que ser maduro. Porque tem gente que acha que só pode servir se tiver tudo bem.
Eita, glória. O Neemias entra com a bandeja, com vinho, mas com semblante triste. No dia da maior tristeza, e o segundo texto, no capítulo 2 de Neemias, ele nunca havia entrado triste na presença do rei. Aí no dia que ele está entrando triste, ele tem vinho na bandeja para servir. E vinho na Bíblia simboliza alegria plena. Meu Deus. É alguém que está servindo a alegria sem se beneficiar da alegria que serve. Profundo. O que é isso, pastor? Maturidade. O diabo vai jogar na nossa mente, dizer que nós não somos merecedores de servir, porque nós estamos servindo o que nós não estamos vivendo em alguns momentos. Em alguns momentos nós vamos pregar precisando ouvir uma palavra, nós vamos abraçar precisando de um abraço, nós vamos orar precisando de uma oração. Vai ter dias que a gente não vai estar bem, mas a gente vai estar servindo o nosso melhor. E não é hipocrisia. Isso é maturidade de alguém que tem um coração voltado a servir. É alguém que entende. O meu serviço não pode ser alterado pelo momento que eu estou passando. Então Neemias era alguém que se tornou governador futuramente, ele foi reconstrutor, se tornou governador, mas primeiro serviu. Todo ministério só é testado quando passa nesse período de serviço. E servir... Nossa, é muito profundo. O que o senhor falou. De servir a alegria sem se beneficiar dela. Porque vai ter tempo que a gente... É entender que quem vai ser servido por mim não tem nada a ver com o meu problema. Eita. Quem vai não ser é jogar servido? as frustrações no micro... Eu costumo dizer que ser servo imaturo não tem que estar com a bandeja na mão mesmo. Verdade. Porque a gente vive o tempo que as pessoas falam que ferido não pode servir, que ferido não pode pregar, que ferido... Eu concordo. Se esse ferido não tiver maturidade, mas um ferido maduro, ele cura mesmo estando ferido. Ele entrega alegria mesmo estando triste. A Bíblia diz, né, Isaías, Deus na boca do profeta Isaías, diz que sobre Cristo estavam os nossos pecados e delitos, né? Sobre as tuas feridas nós fomos sarados. E eu até acredito que às vezes Deus até fere a gente maduro. Verdade. Para que outro seja curado. Sim. A gente vai ver Paulo, né? Nas prisões, perseguido. Quando eu entro e eu começo a meditar sobre Paulo, eu falo, cara, quem devia estar recebendo carta de motivação era ele. E ele motivando. Pela igreja, e ele quem motiva. É muito profundo, Paulo, né, pastor? Paulo é fora da curva. Eu preguei esses dias sobre a picada da serpente, né? Não sei vocês que estão aí do outro lado, mas eu tô sentindo uma graça essa. Quase falando em língua aqui. Pastor, pode falar, porque aqui a gente fala... Meu Deus, eu tô sentindo uma graça, não sei você, mas eu tô sendo renovada. Glória a Deus, nesse dia, nessa manhã. Não sei qual horário você tá me assistindo. Receba o renovo que eu estou sentindo. Eu quero que você receba em nome de Jesus. Amém. Meu Deus. A gente vê ali Paulo na ilha de Malta, né? Quando ele tá trabalhando para manter o fogo aceso, a picada da serpente. Aí a Bíblia fala que criaram uma expectativa que ele ia morrer, que ia inchar, mas depois mudaram a ideia porque ele de fato não morreu. E a mesma mão de Paulo que foi picada é a mesma mão que cura os enfermos. Eu costumo dizer que as nossas feridas vai se tornar o nosso ministério. Onde nós somos mais feridos, onde Deus vai nos dar mais autoridade. Então, para você que também está assistindo a gente, essa área que você está sendo ferido, essa área que você está sendo machucado, eu creio que vai ser a chave da libertação de alguém futuramente. É um testemunho que Deus está criando para que o nome dele seja glorificado. É o palco da manifestação de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus. Pastor, hoje o senhor é escritor, né? Estou no meu primeiro livro, na minha primeira obra. É escritor, pastor. Primeira obra já inicia-se o chamado. Amém. E o senhor fala sobre o chamado, né? A chamada. Como nasceu esse livro? Esse livro nasceu dentro de uns questionamentos particulares, né? Me senti incapaz, como todo chamado por Deus. Pode ficar com esse de presente, tá? Meu presente. Todo mundo que é chamado por Deus tem as suas crises. A gente vai ver isso na Bíblia. Moisés, o próprio Jeremias, se sente incapaz de viver o chamado. Esse livro nasceu dentro de uma mensagem que Deus me deu sobre o próprio Jeremias, porque Jeremias nasce dentro de uma casa sacerdotal,
né? E por ele ter a linhagem sacerdotal, ele também carregava na genética essa herança. Aí eu digo dentro desse livro que criou-se uma expectativa acerca da vida de Jeremias. Porque pelo simples fato dele ter sido gerado onde foi, fez com que os outros criassem uma expectativa acerca dele. Porque o pai tinha sido sacerdote, o avô tinha sido sacerdote, e todos aguardavam que ele também fosse sacerdote. Então ele vinha numa linha consecutiva, né, da sua genética, vivendo as mesmas histórias. Aí eu digo que no meio do caminho, a palavra de Deus encontra Jeremias, né? Capítulo 1, versículo 4, se eu não me engano, diz que a palavra do Senhor veio a mim. Jeremias escrevendo. Ele não diz, eu fui a ela, foi ela quem veio, ela me achou. E quando a palavra acha o escolhido para o chamado, ela vai apresentar um projeto totalmente diferente do que ele estava se preparando. Porque o próprio Jeremias tinha uma expectativa acerca do que ele seria, porque ele tinha sido massificado em sua mente, dentro da tradição, que ele precisava ser o que o pai dele foi. E eu costumo até ministrar aí quebra de maldição, né? Maldições geracionais, eu uso exemplos da minha própria família, né? Na minha parentela, que criou uma expectativa, que é o caso do meu pai. E eu costumo dizer que a expectativa sempre vai ser gerada. O problema é o que eu faço com a expectativa que é gerada sobre mim. O sábio Salomão escreveu dizendo que o poder da vida e da morte está na língua. Então sou eu que decido o que eu vou viver nas expectativas que são criadas. E eu decidi viver a expectativa que criaram, porque eu ouvi muitas vezes falarem que eu seria pior do que meu pai, né? E por alguns anos eu abracei essa ideia. Só que Jeremias, que está se preparando para ser o que a tradição diz, é encontrado por Deus. E quando ele é encontrado pela palavra de Deus, a palavra de Deus apresenta para ele um projeto. E esse projeto coloca Jeremias na contramão da expectativa que criaram sobre a vida dele. Porque, de uma forma simples, ser sacerdote é receber do povo e entregar a Deus. Existe um caminho. Então a tradição está dizendo, você só vai poder viver isso. Aí eu digo, né, de mulheres que viram as vozes, né, se frustrar no casamento, as mães se frustrarem no casamento, as tias, né, maldições geracionais aconteceram, achando também que vai viver as mesmas coisas. Sim. Mas quando a gente é alcançado pela palavra, as maldições são quebradas. Glória. Porque, segundo o texto, Deus chama ele para profetizar. E quando Deus chama ele para profetizar, ele diz, não dá. Ele diz, eu não sei falar. Como que eu vou viver? E por ser profeta, é andar na contramão do sacerdócio. Porque o sacerdócio é receber do povo e entregar para Deus. Ser profeta é pegar de Deus e entregar ao povo. Então o que Deus está falando por intermédio da palavra de Jeremias é, Jeremias, todo mundo viveu a mesma história lá. Mas a partir de agora você vai andar na contramão da expectativa que criaram sobre a sua vida. O chamado de Jeremias nasce quando a palavra encontra ele e coloca ele na contramão do contexto histórico da família dele, né? E ele diz, eu não posso porque eu não sei falar. Aí começa todo o desenrolar. Ele se acha pequeno porque ele conhece a sua origem, né? Ele acha que Deus, de fato, errou ao chamá-lo. Porque se ele é de uma família sacerdotal, o que ele tem como recurso só lhe permite ser sacerdote. Só que quando Deus chama alguém, Deus não chama a gente por causa do recurso que a gente tem, né? É pela misericórdia dele. E Deus vai tratar aí de Jeremias, não vou dar muito spoiler, né? Pra galera comprar. É isso aí, pastor. Não... Mas quando Deus chama Jeremias, ele revela para Jeremias que ele não errou. Porque Jeremias, de repente, está pensando, né? Eu nasci na casa errada, se o Senhor está me chamando por esse projeto. Só que a gente vai ver que o próprio Deus vai dizer para ele, Jeremias, antes que eu te formasse, no ventre eu te conheci. Essa palavra formar no literal é da forma, da aparência. Então Deus está dizendo que antes de apresentar um projeto para Jeremias no presente, Jeremias era um projeto no passado. Porque Deus está dizendo, antes de eu te formar, e se formar é literalmente da forma, da estrutura, a gente vai ver com o próprio Jeremias, de eu fazer uma analogia no capítulo 18, falando do olheiro trabalhando ali, e a gente percebe que o barro, ao chegar na mão do olheiro, é só um bloco de barro. E o olheiro tem a habilidade em transformar esse bloco de barro em vaso,
em botija ou lamparina. A forma que o barro vai ter, quem decide é o oleiro. O oleiro não trabalha de forma aleatória, pegando o barro e sai trabalhando. Antes dele fazer com as mãos, ele projeta na mente. Então ele está dizendo para Jeremias: Jeremias, antes de eu te apresentar um projeto para amanhã, você era o meu projeto no ontem. Eita, Ele está dizendo: antes que eu te formasse, você é a estrutura que você é hoje, porque eu te projetei ontem. E aí Deus dizendo para ele: eu não errei quando te chamei. Eu fui certeiro no chamado. Meu Deus Deus. sabe quem chama, para que chama. O senhor falou algo muito interessante sobre o olheiro e o barro e o Espírito Santo. Pá. Precisamos entender que nem todo mundo vai ser vaso. Uns vão ser botijas, outros Outras lamparinas. lamparinas. Porque não é o barro que decide o que vai ser, né? É o olheiro quem projeta e decide, é ele que define. Eita glória. E a gente precisa saber o nosso lugar. O grande conflito do nosso tempo é que tem lamparina querendo ser vaso, vaso querendo ser botija, botija querendo ser lamparina. E existe toda uma confusão no nosso meio. Mas quando a gente discerne, se foi para isso que Deus me chamou, é isso que eu vou fazer, esse é meu lugar. O reino funciona como uma engrenagem, cada um fazendo aquilo que lhe foi chamado, né? O senhor tá falando assim, o Espírito Santo, e isso é muito, a gente precisa trazer isso aqui. Às vezes, Deus não vai nos colocar em lugares grandes. Eu preciso entender isso. Haverá um chefe de 1000, haverá um chefe de 100. Nem todo mundo vai viajar ao mundo, nem todo mundo vai ter muitos seguidores, mas a quantidade que Deus colocar nas minhas mãos, eu tenho que ser responsável por ela. E fazer com excelência. Fazer com excelência, independente da quantidade que for. Assim, a gente tem muito cuidado, a minha esposa que cuida da minha agenda, a gente tem muito cuidado em não nivelar a agenda, não nivelar a igreja. Esses dias um amigo falou, um pastor muito conhecido, ele tem um projeto dentro de uma comunidade, dentro de um chamado Quintal da Bênção. Esse Quintal da Bênção acontece a cada 2 meses. Ele falou: pastor Sandro, não é as igrejas que o senhor está acostumado a pregar, é um quintal. A gente convida ali o pessoal do entorno pra gente evangelizar, mas é um culto. Não tem nem lona se chover. E no dia que eu fui, choveu. Se chover, a gente vai ficar debaixo da chuva. Não tem estrutura nenhuma. O senhor vem? Eu falei: eu vou. Ele falou: mas não tem a quantidade de pessoas que o senhor tá... Eu falei: o senhor vai estar lá? Jesus vai estar lá? Se Jesus vai onde tem 2 ou 3, quem sou eu para não ir? Eu fui, choveu, foi uma benção. E ele falou: tu veio mesmo? Eu falei: vem, se Jesus vem, eu tô junto. Glória. A nuvem. A nuvem. Glória a Deus. A gente tem que fazer com excelência aquilo que Deus nos confiou. Eu também recebi um convite, eu não conhecia a igreja, também não tenho o costume de entrar na rede social para ver como é que é a igreja. Uhum. Recebi um convite, cheguei na igreja e a esposa do pastor estava dirigindo o culto, o pastor estava na bateria, era o único músico, os filhos do pastor estavam sentados no plenário. Eu fui confrontado, meu homem, eu não tenho problema de dizer isso, sem hipocrisia. Na hora eu fiquei muito confrontado com aquilo, pela oferta que ele havia me oferecido. Eu falei, fiquei em conflito. Mas na hora o Espírito Santo falou para mim: só prega se for para 4.000, só prega se for para 1.000. Se ele falou, porque ele mudou os horários desse evento para eu pregar, ele falou que Deus tinha mandado eu pregar. Aí o Espírito Santo que me lembrou que ele disse assim: Deus falou que é o Senhor que é o pregador. E quando eu cheguei lá, minha esposa me viu chorando, ela olhou pra mim e falou assim: tá, o Espírito Santo tá te pegando. Eu falei: tá. Ele falou: eles não merecem ouvir a mensagem que eu tenho na tua boca. Eu preguei como se fosse para 10.000 pessoas naquele dia. Porque eu preciso fazer com excelência aquilo que ele coloca nas minhas mãos. Bíblia. Se você for fiel no pouco, eu te colocarei sobre muito. Glória a Deus. Precisamos ter esse coração e entender que tudo é pra glória Tudo é pra glória de Deus. A palavra do Senhor vai dizer: tudo que fizer, que seja por Ele, pra Ele. Quer comar, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Pastor, tem uma frase aqui que o senhor fala, dá um spoiler bem devagar, que diz assim: não tenha nenhuma dúvida de que o Senhor pode mudar tudo e que pode ser a qualquer momento, em um instante. Porque a gente tem muito conflito acerca
Jeremias se achava pequeno demais, moço. Moisés já era um senhor. Aí tem até uma frase aí embaixo, que não importa a tua idade, quando Deus quer te usar. Então Deus pode fazer as coisas acontecerem de uma hora para outra. Eu planejei tanta coisa para minha vida, e de uma hora para outra Deus mudou tudo. Então não há nada impossível para Deus, né? Deus usa um senhor de 80 anos, como pode também usar um jovem Jeremias. Verdade. Deus pode mudar tudo na nossa vida quando Ele decide nos usar, e se a gente também nos deixar ser usado por Ele. Porque Deus pode chamar e a gente se acovardar. Mas eu creio que Deus pode mudar toda a história. Minha história toda foi mudada. Toda foi mudada por conta do chamado, né? E eu creio que nesse Deus que tem o poder de fazer tudo. Glória a Deus. Mas tem uma pergunta, que é uma pergunta que muita gente faz. O escolhido não tem escolha? É uma pergunta que parece ser clichê, mas é uma pergunta... A gente costuma dizer que não, né? A gente diz que não, o escolhido não tem escolha. Eu me sinto literalmente sem escolha. Eu também. Eu me sinto literalmente sem escolha quando eu entro nos meus conflitos, né? Eu não sei a senhora, mas quando eu entro nos meus... Às vezes, e como a gente tem uma agenda muito pegada, às vezes eu vou pregar com problema. Às vezes eu tô com a bandeja na mão com problema. E às vezes a gente fica naqueles conflitos. E quando a gente pensa, assim, depois da conversão, eu voltei pro mercado de trabalho, eu voltei a trabalhar, e um salário que eu tinha era razoavelmente bom, né? E Deus me tomou. E às vezes eu ficava muito nessa guerra. E todas as vezes que eu entro em conflito, eu não sei a senhora, como a gente é um bom assembleano, né? Das igrejas do Reva, geralmente quando eu estou em conflito, Deus me ameaça. Pastor, não me fale. Deus fala, se voltar, te mato, te preparo, te levo. Eu entendo que eu não tenho escolha. Ou é o que Ele quer, ou é o que Ele quer. Não tem opção. Porque se eu decidir fazer uma outra coisa, vai dar muito errado. Eu acredito nisso. Desse jeito. Eu também acredito. Eu acredito que o escolhido não tem escolha. O próprio Jeremias, ele fala, antes que eu te formasse, eu te conheci. Antes de sair do ventre. Eu tô vendo que o senhor tá falando, o senhor tá ficando emocionado, né, sobre ser essa... E é tão maravilhoso não ter escolha. Eu vivo hoje os melhores anos da minha vida. É tão maravilhoso. Assim, eu sei que eu perdi muita coisa. Assim, o tempo, né, da ignorância, de não conhecer. Eu perdi muita oportunidade boa de vida que eu tive. Mas hoje, eu costumo dizer que eu vivo os melhores anos da minha vida. Clichê. Se eu soubesse, eu tinha vivido muito tempo antes. Eu creio que todas as portas se fecharam, que Deus deixou eu chegar onde eu cheguei. Eu cheguei a passar períodos de 7, 8 dias sem tomar banho. Eu lembro que tinha uma casa que eu morava, que eu dormia, né? Que não tinha janela, não tinha porta, não tinha rede elétrica. Não tinha nada. Tinha um tapete vermelho. E eu lembro, tipo assim, se tem uma coisa que eu tenho hoje, sempre tive, na verdade, medo, era rato. Eu cheguei num declínio tão intenso que eu convivia com os ratos e baratas nesse lugar. E assim, eu acredito que Deus deixou eu chegar onde eu cheguei para mostrar que eu não tenho escolha. Eu costumo dizer que o grupo de pagode que eu fazia parte não fez sucesso na época. Nós tivemos muitas oportunidades. Era um grupo muito bom, muito conhecido na época. Não teve muita fama, mas no meio era muito conhecido. Eu costumo dizer, porque tinha eu lá no meio. Deus não deixou acontecer por causa de mim. Jonas, eu tava no barco das pessoas. Eu atrapalhei o barco de avançar. Atrapalhou a navegação do povo. Atrapalhei a navegação deles. Eu costumo dizer isso. E Deus não permitiu que aquele barco andasse. Tivemos muitas oportunidades e não aconteceu. Eu tenho certeza. A convicção. Claro que tinha outras pessoas lá que também hoje também foram resgatadas, também que tá na presença de Deus, mas eu tenho a convicção que eu atrapalhei muito aquele barco de avançar. Porque Deus tinha chamado sobre a minha vida, né? Coisa gloriosa e essa graça, né?
que nos alcança, que nos arrebata. Missionária, e o mais interessante é que não foi Jeremias quem procurou. Foi Deus quem procurou Jeremias. Não foi eu quem procurei. Foi ele que me achou. A graça, a beleza da graça, da misericórdia é isso. Ele te encontrar nos teus ambientes de maiores mazelas. O salmista no Salmo 40 escreve dizendo: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, me arrancou de um charco de lodo e me colocou com os pés firmes sobre a rocha. O salmista não está dizendo foi eu que saí para o encontro dele. Ele quem foi lá, me arrancou e me estabeleceu sobre uma rocha. A graça, ela vai atrás da gente, né? E de repente tem alguém agora, eu preciso falar isso, dentro de um quarto depressivo, ou quem sabe com crise de ansiedade, e de repente você ligou aí na internet e abriu esse vídeo, e esse vídeo não é uma coincidência, é a graça que está entrando nesse quarto por intermédio desse vídeo e dizendo para você que ainda tem chance, que Deus ainda tem um plano muito maior e que tem muitas coisas em Deus para você viver ainda. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Salmo 113 vai dizer que do monturo ele ergue o necessitado. A própria Ana disse: ele me tirou do lixo, me colocou sentado entre os príncipes. Desculpa. Então receba isso. Ele vai te levantar. Aonde é que você estiver, ele vai te levantar. Não tem lugar tão fundo que a graça não nos encontre, né? Os discípulos saindo de Jerusalém, voltando para Emaús, frustrados, né, com os acontecimentos, a Bíblia diz que o mesmo Jesus encontrou com eles no caminho. E o interessante é que sair de Jerusalém sempre será um processo de descida, né? Porque Jerusalém é uma cidade alta. Então quem vai para Jerusalém sobe, mas quem sai de Jerusalém desce. Então tem alguém declinando e Jesus do lado ali, indo junto, dizendo: vou resgatar, porque não tem lugar mais baixo que impeça da graça nos alcançar lá, né? Eu costumo dizer que esses papelzinhos, né, esses panfletos de evangelismo na mão das irmãs de Coque, no bar que a gente estava, era a graça dizendo: tu tá aqui, mas eu tô atrás de você. Não é coincidência. Os vídeos que as pessoas do nada encontram por intermédio de uma tela, uma palavra, é Deus dizendo: tu pode estar onde for, mas eu sempre vou lá para te resgatar. A graça nos encontra, a graça é maravilhosa, né? A irresistível graça. Irresistível graça. Não é hipergraça, né? Irresistível graça. Fale sobre isso, pastor. Só para finalizar, a gente já tá caminhando para o final, mas a gente precisa falar. O senhor abriu esse parêntese aí. Sim. E a gente precisa entender o que é a maravilhosa graça e o que falam hoje, né, sobre essa hipergraça. A maravilhosa graça nos encontra nos nossos ambientes de mazelas, nas nossas fraquezas, né? E nos transforma a partir dela. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Existe uma transformação que Jesus está dizendo, pode vir cansado, pode vir fadigado, mas chegar aqui, a coisa muda. Chegou aqui, o padrão muda. A hipergraça não, a hipergraça diz que você pode viver da maneira que você quiser, que o amor dele é o mesmo. Sim, ele ama o pecador, mas as práticas têm que ser mudadas. Jesus disse isso aqui, ó: aquele que quer vir após mim tem um padrão. Qual é o padrão? Negue-se a si mesmo, toma a tua cruz todos os dias e siga-me. Há mensagens que dizem aí que a gente pode ser o que a gente quiser, né? Jesus disse: não, caminhar comigo tem que negar-se a si mesmo. Caminhar comigo tem que carregar a tua cruz diária. A graça é maravilhosa, mas a graça também custa tudo. Nossa, que frase! A graça é maravilhosa, mas a graça também custa tudo. Porque depois que eu me encontro com a graça, meu velho homem morre, né? É sobre já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. É isso. O senhor vai falar isso para Nicodemos, né? É isso. Jesus vai dizer, ó, nascer novo. É isso. Mas como eu vou fazer isso? Vou tornar-me-ei
para o ventre da minha mãe, não. O homem natural não entende. Não consegue, isso aí. Não entende, é muito mais. Tem que nascer da água e do espírito. Tem que ter a chave. Tem que voltar lá, né? Matar o egípcio e viver o hebreu, né? Esse negócio de egípcio e hebreu é muito profundo. Vamos lá, pastor, gente. Estamos caminhando para o final. Pena, meu Deus, que muito pena. Bom. Glória a Deus. Pena. Você que quiser a segunda vinda do pastor aqui, um bate-volta, você vai colocar aí nos comentários. Eu quero, sim, eu quero. Vou entender que você quer que ele venha novamente. Ok? Lembrando, você que não nos segue, não nos curte, não nos comente, em nome de Jesus, seja instrumento de Deus, não só para a nossa vida, mas para a vida daqueles que, talvez através da sua vida, através do seu compartilhamento, possa receber. Eu tenho certeza que esse programa é um programa que conecta aqueles que estão desconectados do Evangelho. Então, em nome de Jesus, nos abençoe também. Nós temos sido instrumento na sua vida, seja no nosso também. Retribua em nome de Jesus, compartilhe, comente, curte. Em nome de Jesus, amém? Vamos lá, pastor. Vamos fazer um bate rápido. Eu dou uma palavra, o Senhor vai o que vier na mente. Salvação. Salvação foi a coisa mais importante que aconteceu para minha vida e é a coisa mais importante para a humanidade. Salvação é Cristo, o sacrifício de Cristo. Alegria. Espírito Santo. Oh, glória. Plenitude. A presença também do Espírito Santo. Só para corroborar da alegria, porque eu disse aqui, né, que eu procurei a alegria em tantas coisas, mas só no Espírito Santo eu encontrei. E a plenitude também está nele. Evangelho. Evangelho é transformação de vidas. É esperança para quem não tem. Cruz. Cruz, o sacrifício de Cristo, a salvação da nossa alma. Cruz é a nossa identidade em Jesus Cristo. Carrega a sua cruz todos os dias. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer. Irmãos, é até a vinda de Cristo. Até a vinda de Cristo. Não pode largar essa cruz, não. Segura. Em nome de Jesus. Pastor, para terminar, eu quero já agradecer. Foi um prazer. E eu tô assim... Irmãos, eu tô radiante, cheia da presença, cheia da graça. Glória a Deus. A palavra do Senhor me alimentou nesse dia. Que Aleluia. Coisa maravilhosa. É sentir essa presença, esse... Não tem nada que explique isso. Não Glória tem a Deus. nada. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela vida da sua esposa. Desde já mando um beijo pra ela, viu? Seja abraçada pelo Conectados com Cristo. Foi um prazer. Viu? Eu queria que o senhor já deixasse aqui para os nossos ouvintes, telespectadores que estão nos assistindo, uma mensagem. O senhor vai virar para aquela câmera ali e deixa Deus te usar. E finalize orando por nós, em nome de Jesus. Tá bom. Eu só também quero deixar um beijo pra minha esposa, tá bom? Minha esposa é minha melhor amiga, minha parceira. Ela tá lá em casa. Mas eu quero mandar um abraço, honrá-la. Porque Deus, quando me presenteou com a pessoa certa. Graças Te amo, a Deus. tá, meu amor? Então, já que a gente veio falar do livro, né? Nunca é tarde para servir ao Senhor. Nunca é tarde para atender o chamado. Eu creio que Deus está entrando por intermédio desse vídeo na sua casa e de forma tão explícita, Amém. te convidando a viver o serviço para o reino, né? E o serviço para o reino, ele traz outros benefícios que é a transformação da nossa vida, a transformação da nossa alma. Eu creio que se tem alguém agora sem esperança, se tem alguém agora triste, ansioso, depressivo, esse Deus que nos chama é o mesmo Deus que nos cura, é o mesmo Deus que nos enche, é o mesmo Deus que nos completa. Eu quero dizer que Deus ainda está disponível. Ele disse, buscar-me-eis e me achareis, quando buscarmos de todo o coração. Então ele está querendo ser achado por você. Ele está disponível para você, tá? Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. E nós vamos orar no nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus, eu quero louvar o teu nome. Jesus. Obrigado por esse tempo tão precioso, Senhor.
que o Senhor nos concede, podemos falar de assuntos concernentes ao teu reino. Obrigado pela tua maravilhosa graça. Ó Pai, que esse vídeo, Senhor, alcance corações, que pessoas sejam curadas, que pessoas sejam renovadas. Pai, que almas, Pai, sejam convertidas para a glória do teu nome, Senhor. Ó Pai, muito obrigado porque o Senhor tem sido bom em nossas vidas. Eu te louvo, Senhor, por tudo. Eu louvo a tua vida. Eu louvo a Deus pela vida da missionária, Senhor. Eu louvo a vida pela vida do Eliezer. Eu louvo a Deus por esse podcast, por esse projeto. Ó Pai, que o Senhor possa sempre glorificar o teu nome. Ó Pai, que através dos cortes, através da entrevista inteira, o teu nome seja o centro, o teu nome seja glorificado, Senhor. Eu louvo o teu nome. Nos dê o final de dia, de tarde, de noite. Ó Pai, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Está conosco, já vamos fechar aqui, o nosso patrocínio. Eita, meu Deus, patrocinador. Hoje eu tô... Isso aqui, irmãos, tô no espírito. Aí eu fico trocando. Está conosco Alpha Kids. Alpha Kids Moda Infantil. Tá bom? Você vai lá no nosso Instagram, que é Alpha Kids _moda. O contato no WhatsApp é 974 78 84 43. 974 78 84 43. Alpha Kids, você, mamãe, que precisa, você, dindo, tio, tia, que quer presentear o seu filho, seu sobrinho, ou seu afilhado, em nome de Jesus, Alpha Kids, ok? Tem roupa para menino, roupa para menina, você tem qualidade, tem preço e tem beleza. Eu tenho certeza que você vai amar. Palavra e dica da missionária. Outra coisa, procure nas redes sociais do nosso pastor, vai estar aqui, ó, por aqui. As redes dele, procure o livro. Eu tenho certeza que você vai ser edificado, tá? Por esse livro. Não deixe de comprar, porque eu tenho certeza, não só você vai abençoar o ministério do pastor, mas você será abençoado em nome de Jesus. E ler faz bem a mente, viu? Ler faz bem, você que precisamos ler por causa do Alzheimer. Vamos ler, crente do último século não quer. Vamos ler a Bíblia, ler livro que te instrua, que te... Ah, mas eu tenho preguiça de ler a Bíblia. Aqui você começa lendo um livro que tem textos bíblicos, daqui a pouco você começa... Isso aí é dica para novo convertido. Você começa no livro assim, aí daqui a pouco você está dentro da Bíblia. Então, compre livro que faz bem para tua mente, para o teu espírito, ok? E para o teu corpo também. Em nome de Jesus. Deus vos abençoe. Segunda-feira tem mais. Espero por você às 20 horas. Não perca a oportunidade de ser edificado. Lembrando, se inscreva no canal em nome de Jesus. Amém? Vou pedir pro Senhor te incomodar em nome de Jesus. Para você se inscrever e compartilhar os nossos vídeos. Deus abençoe. Até segunda-feira. Fiquem na paz. Glória a Deus. Amém.